Olá, amigos seguidores do canal, bem-vindos. Quarta-feira, interlúdio de terror, 12 de março. Hoje, então, como vocês sabem, nós estamos dando andamento na narração do grande romance de Bram Stoker, Drácula, resultado de uma enquete que rolou aqui na comunidade, né? E como sabem também, nós não vamos fazer nenhum comentário. Todos os comentários que eu tinha para fazer estão lá na primeira postagem, no primeiro capítulo do romance. Aí eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui na playlist Bram Stoker, tem todas as postagens até agora. Hoje nós estamos indo para a sexta, são um total de 14 para completar o romance. E para quem não assistiu, seguir, né, aqui a playlist. Mas antes de mais nada, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Vitor Machado, aqui do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. E como se costuma dizer aqui no YouTube, sem mais delongas, vamos para a postagem aqui da sexta parte desse grande romance, capítulos 10 e 11. Sem antes não deixar, né, aqui os pedidinhos de sempre para vocês, através das figuras que eu tenho posto aqui para consumir menos tempo de conversa. Mas é isso aí, essa sexta postagem, esses dois capítulos 10 e 11, eles são incomodam muito, né? Eles são o início da luta entre o Drácula e o Van Helsing, e dá até nervoso, né, o que vai acontecendo com a pobre Lucy Westenra. As tentativas é bacana, não vou nem comentar mais nada, senão aí eu sou viciado em fazer comentário. Mas é isso aí, vamos lá então, galera. Sexta parte, Drácula, 1897, Bram Stoker. Drácula, 1897, Bram Stoker, capítulo 10. Carta. Dr. Seward, para o Honorável Arthur Holmwood. 6 de setembro. Meu caro Art, minhas notícias hoje não são tão boas. Lucy, esta manhã, piorou um pouco. No entanto, há uma coisa boa que surgiu disto. A senhorita Westenra, naturalmente preocupada com Lucy, me consultou profissionalmente sobre ela. Aproveitei a oportunidade e disse a ela que meu antigo mestre, Van Helsing, o grande especialista, estava vindo ficar comigo e que eu a colocaria sob seus cuidados juntamente com os meus. Assim, agora podemos ir e vir sem alarmá-la excessivamente, pois um choque para ela significaria morte súbita, e isso, na condição frágil de Lucy, poderia ser desastroso. Estamos cercados de dificuldades, todos nós, meu pobre velho amigo, mas, se Deus quiser, conseguiremos superá-las. Se houver necessidade, eu escreverei. Portanto, se não tiver notícias minhas, considere que estou simplesmente aguardando novidades. Com pressa, sempre seu, John Seward. Diário do Dr. Seward, 7 de setembro. A primeira coisa que Van Helsing me disse quando nos encontramos na Liverpool Street foi: Você disse algo ao nosso jovem amigo? O prometido dela? Não, respondi. Esperei até vê-lo, como disse no meu telegrama. Escrevi-lhe uma carta apenas informando que você estava vindo, pois a senhorita Westenra não estava tão bem, e que eu o avisaria se fosse necessário. Certo, meu amigo. Disse ele. Muito certa. Melhor que ele não saiba ainda. Talvez ele nunca saiba. Rezo para que assim seja. Mas se for necessário, então ele saberá de tudo. Meu bom amigo John, deixe-me alertá-lo. Você lida com os loucos. Todos os homens são loucos de uma forma ou de outra. E assim como você lida com seus loucos, lide também com os loucos de Deus, ou seja, com o resto do mundo. Você conta ao seu louco o que faz, ou por que o faz. Você apenas diz a ele o que não deve fazer e não lhe conta o que pensa. Então, mantenha o conhecimento em seu devido lugar, onde ele pode descansar, onde pode amadurecer como grãos armazenados e brotar. Você e eu compartilharemos o que sabemos aqui e agora. Ele tocou-me no coração e na testa, depois tocou a si mesmo no mesmo lugar. Tenho para mim mesmo pensamentos no presente. Mais tarde, revelarei a você. Por que não agora? Perguntei.
possa fazer algum bem. Podemos chegar a alguma decisão. Ele parou, olhou para mim e disse: Meu amigo John, quando o milho cresce, mesmo antes de amadurecer, enquanto a mãe ainda trabalha nele e o sol ainda não começou a pintá-lo com seu dourado, o camponês coloca a mão em sua orelha de milho, a esfrega entre suas mãos ásperas e sopra a palha verde e diz a si mesmo: olhe, ele é bom. Terei uma boa colheita quando chegar a hora. Não entendi a referência e disse-lhe isso. Por resposta, ele se inclinou, pegou meu ouvido com sua mão e o puxou de forma brincalhona, como costumava fazer nas aulas. E disse: O bom camponês dirá isso porque conhece, mas não até então. Mas você não vê o bom camponês cavando sua plantação apenas para ver se ela está crescendo, não é? Ele confia que o milho crescerá, mas não para aqueles que tiram a vida de seu trabalho. Vês agora, amigo John, tenho algo em minha mente, mas a natureza tem seu trabalho a fazer na preparação para brotar. Se brotar, haverá alguma promessa. Se não, então a semente foi mal plantada. Ele parou, pois percebeu que eu havia entendido. Depois continuou, com seriedade: Você sempre foi um aluno cuidadoso, e seu caderno de anotações era mais completo do que o dos outros, apenas naquele tempo. Agora você é um mestre, e confio que esse bom hábito ainda permaneça. Lembre-se, amigo, que o conhecimento é mais forte que a memória, e não devemos confiar nesta última. Mesmo se você não manteve essa boa prática, deixe-me dizer-lhe que este caso de nossa querida senhorita é um que pode, lembre-se, eu digo pode, ser de tal interesse para nós e para os outros que o restante pode não fazê-lo pensar que vale a pena registrar. Tome nota disso. Nada é pequeno demais. Aconselho você a anotar no registro suas dúvidas e suposições. No futuro, pode ser interessante ver quão perto da verdade você chegou. Aprendemos com o fracasso, não com o sucesso. Quando descrevi os sintomas de Lucy, os mesmos de antes, mas infinitamente mais marcados, ele parecia muito sério, mas não disse nada. Pegou sua bolsa de médico, onde havia muitos instrumentos e remédios, as feias parafernálias de nosso abençoado ofício, como certa vez chamou, e abriu-a como se fosse o equipamento de um professor de artes curativas. Quando estávamos sozinhos com a senhorita Westenra, ele foi direto ao trabalho. Natureza, de uma de suas bênçãos benevolentes, ordenou que até mesmo a morte tivesse algum antídoto para seus próprios terrores. Acho que pode ser fatal. As coisas estão tão ordenadas que por alguma causa ou outra, os eventos que não são pessoais, até mesmo a terrível mudança em sua filha, a quem ela é tão apegada, parecem não alcançá-la. É algo semelhante à maneira como a senhora natureza reveste um órgão estranho com uma cápsula de tecido insensível que pode protegê-lo do mal que de outra forma o prejudicaria pelo contato. Se for um egoísmo ordenado, então deveríamos hesitar antes de condenar qualquer um pelo vício do egoísmo, pois pode haver raízes mais profundas para suas causas do que aquelas de que temos conhecimento. Usei meu conhecimento nesse campo da patologia espiritual e estabeleci uma regra de que ela não deveria estar presente com Lucy ou pensar em sua doença mais do que o estritamente necessário. Ela aceitou de boa vontade, tão prontamente que vi novamente a mão da natureza lutando pela vida. Van Helsing e eu fomos levados até o quarto de Lucy. Se eu estava chocado quando a vi ontem, fiquei horrorizado ao vê-la hoje. Ela estava terrivelmente pálida, com uma palidez esbranquiçada de giz. Parecia ter murchado até mesmo em seus lábios e gengivas, e os ossos de seu rosto se destacavam de forma proeminente. Sua respiração era dolorosamente ruidosa. O rosto de Van Helsing endureceu como mármore, e suas sobrancelhas se encontraram quase tocando o nariz. Lucy estava imóvel e não parecia ter força para falar. Então, por um tempo, ficamos todos em silêncio.
Então Van Helsing fez um sinal para mim e saímos do quarto lentamente. No instante em que fechamos a porta, ele se dirigiu rapidamente pela passagem até a porta ao lado, que estava aberta. Então puxou-me rapidamente com ele e fechou a porta. Mein Gott! Disse ele. Isso é terrível! Não há tempo a perder. Ela morrerá por pura falta de sangue para manter a ação do coração como deve ser. Deve haver uma transfusão de sangue imediatamente. Você ou eu? Sou mais jovem e mais forte, professor. Devo ser eu. Então, se prepare imediatamente. Vou buscar minha bolsa. Estou preparado. Desci as escadas com ele e quando estávamos indo, houve uma batida na porta do saguão. Quando a empregada abriu a porta, Arthur entrou correndo rapidamente. Ele correu até mim, dizendo em um sussurro ansioso. Oh, Jack, foi uma angústia tão terrível. Fiquei entre as linhas da sua carta e estive aqui em agonia. A morte estava melhor, então eu corri para ver por mim mesmo. Não é esse o grande Dr. Van Helsing? Estou tão grato a você, senhor, por vir. Quando o professor olhou para ele, teria sido possível dizer que a interrupção naquele momento quase lhe provocava raiva. Mas, quando seus olhos contemplaram a estatura de Arthur e reconheceram um jovem robusto que parecia se transformar diante dele, seus olhos suavizaram. Depois de uma pausa, ele segurou a mão de Arthur gravemente e disse: Senhor, você chegou a tempo. Você é o prometido de nossa querida senhorita. Ela está muito, muito mal. Não, meu filho, não se assuste. Ele ficou de repente muito pálido e sentou-se em uma cadeira quase desmaiando. Você está aqui para ajudar. Você pode fazer mais do que qualquer um que vive. E sua coragem agora pode ser seu melhor auxílio. O que posso fazer? Perguntou Arthur roucamente. Fazer? Você pode dar seu sangue. Minha vida é dela. Eu daria de bom grado a última gota de sangue do meu corpo por ela. Ele tinha um lado fortemente bem-humorado e pude detectar traços de sua origem em sua resposta. Meu jovem senhor, não lhe peço tanto quanto isso. Não o último. O que devo fazer? Havia fogo em seus olhos e uma narina estremeceu com intensidade. Van Helsing deu-lhe um tapa no ombro. Venha. Disse ele. Você é um homem que queremos. Você é melhor que eu e melhor que meu amigo John. Arthur parecia confuso e o professor continuou explicando de maneira gentil. A jovem senhorita está muito, muito mal. Ela precisa de sangue. E sangue ela deve ter ou morrerá. Meu amigo John e eu consultamos e estamos prestes a realizar o que chamamos de transfusão. Transferir de veias cheias para veias vazias, aquelas que sofrem por ele. John estava prestes a dar seu sangue, pois ele é mais jovem e mais forte do que eu. Arthur pegou a mão dele e apertou em silêncio. Mas agora você está aqui. Você é mais adequado do que nós, velho ou jovem, que não tem o mundo do pensamento. Nossos nervos não são tão calmos e nosso sangue não é tão brilhante como o seu. Arthur virou-se para ele e disse: Se você soubesse o quanto eu ficaria feliz em morrer por ela, faria isso com prazer. Ele parou com uma espécie de engasgo na voz. Bom rapaz, Disse Van Helsing. No futuro não muito distante, você ficará feliz por ter feito tudo por seu amor. Agora venha e fique em silêncio. Você a beijará uma vez antes que tudo esteja feito, mas depois deve ir. E deve deixar isso aos meus cuidados. Não diga nada à madame. Você sabe como ela está. Não deve haver choque. Qualquer conhecimento disso seria um mal. Venha. Todos subimos até o quarto de Lucy. Arthur, por discrição, ficou do lado de fora. Lucy virou a cabeça e olhou para nós, mas não disse nada. Ela não estava dormindo, mas era simplesmente fraca demais para fazer o esforço. Seus olhos se fixaram em nós e isso foi tudo.
Van Helsing pegou algumas coisas de sua bolsa e colocou-as um pouco fora de vista. Então ele misturou um narcótico e, chegando até a cama, disse gentilmente: Agora, senhorita, aqui está seu remédio. Beba, é tudo muito bom e saudável. Veja, eu bebo um pouco para mostrar que engolir é fácil, sim. Surpreendeu-me como a droga foi rápida em agir. Isso, de fato, era o testemunho de sua fraqueza. O tempo parecia interminável até que o sono começasse a cintilar em suas pálpebras. No entanto, depois que a narcose começou a manifestar seus efeitos, ela afundou em um sono profundo. Quando vi que estava tudo pronto, chamei Arthur para dentro e pedi que tirasse seu casaco. Então disse a ele que tomasse seu lugar enquanto eu desabotoava a manga. Amigo John, me ajude. Então nenhum de nós olhou enquanto ele se curvava sobre ela. Van Helsing virou-se para mim e disse: Ele é tão jovem e forte e tem um sangue tão puro que precisamos dele indefinidamente. Então, com uma precisão absoluta, Van Helsing fez a incisão e, com a transfusão de sangue, o brilho da vida parecia voltar às bochechas de Lucy, embora a palidez grave e fantasmal no rosto de Arthur parecesse quase brilhar absolutamente. Depois de um tempo, comecei a ficar ansioso, pois a perda de sangue estava afetando Arthur, por mais forte que fosse. Isso me deu uma ideia do quão terrível deve ter sido a tensão que o organismo de Lucy suportou, pois o que enfraqueceu Arthur apenas restaurou parcialmente. Mas o rosto do professor estava firme, e ele permanecia atento, com o relógio na mão e os olhos ora fixos na paciente, ora em Arthur. Eu conseguia ouvir as batidas do meu próprio coração. Logo, ele disse em voz suave: Não se mova um instante. Já basta. Cuide dele. Eu cuidarei dela. Quando tudo terminou, pude ver o quanto Arthur estava enfraquecido. Vesti a ferida e segurei seu braço para levá-la embora, quando Van Helsing falou sem querer se virar. Esse homem parecia ter olhos na parte de trás da cabeça. O bravo amante, creio eu, merece outro beijo, que ele terá em breve. E, tendo terminado sua operação, ele ajustou o travesseiro sobre a cabeça da paciente. Ao fazer isso, a estreita faixa de veludo preto que ela parecia sempre usar ao redor do pescoço, presa por uma velha fivela de diamante que seu amante lhe dera, foi ligeiramente puxada para cima, revelando uma marca vermelha em sua garganta. Arthur não percebeu, mas pude ouvir a profunda inspiração sibilante, um dos modos de Van Helsing demonstrar emoção. Ele nada disse naquele momento, mas virou-se para mim e disse: Agora, leve nosso jovem e valente amante, dê-lhe um pouco de vinho do porto e deixe-o deitar-se por um tempo. Depois, ele deve ir para casa, descansar, dormir muito e comer bem, para recuperar o que deu por amor. Ele não deve permanecer aqui. Van Helsing fez uma pausa e continuou: Espere um momento. Posso supor, senhor, que está ansioso pelo resultado? Então, leve consigo a certeza de que, de todas as formas, a operação foi bem sucedida. Você salvou a vida dela desta vez e pode ir para casa com a mente tranquila, sabendo que tudo o que podia ser feito foi feito. Eu lhe contarei tudo quando ela estiver melhor. Ela não o amará menos pelo que fez. Adeus. Quando Arthur se foi, voltei para o quarto. Lucy dormia tranquilamente, mas sua respiração estava mais forte. Eu podia ver o cobertor se mover com a elevação de seu peito. Ao lado da cama, Van Helsing estava sentado, olhando para ela atentamente. A faixa de veludo novamente cobria a marca vermelha. Perguntei ao professor em um sussurro: O que acha daquela marca em sua garganta? O que você acha dessa marca? Ainda não a examinei, respondi. Então, ali mesmo, afrouxei a faixa. Logo acima da veia jugular externa, havia 2 perfurações, não muito grandes, mas de aparência nada saudável. Não havia sinal de doença, mas as bordas estavam esbranquiçadas e desgastadas, como se tivessem sido submetidas a algum tipo de fricção. De imediato, ocorreu-me que aquela ferida, ou o que quer que fosse, poderia ser a causa da evidente perda de sangue. No entanto, abandonei essa ideia tão rapidamente quanto a concebi, pois tal coisa não poderia ser possível. A cama inteira estaria encharcada de escarlate com o sangue que a garota deveria ter perdido para estar tão pálida como antes da transfusão. Bem, disse eu, não consigo entender nada disso. O professor se levantou. Precisa voltar para Amsterdã esta noite, Disse ele.
Há livros e outras coisas lá que preciso consultar. Deve ficar aqui a noite toda e você não deve desviar os olhos dela. Devo chamar uma enfermeira? Perguntei. Nós somos os melhores enfermeiros, você e eu. Fique de vigília a noite toda. Certifique-se de que ela seja bem alimentada e de que nada a perturba. Você não deve dormir a noite inteira. Mais tarde nós poderemos dormir, você e eu. Voltarei assim que possível, e então poderemos começar. Começar? Perguntei. Que diabos você quer dizer com isso? Veremos. Ele voltou um momento depois, colocou a cabeça para dentro do quarto e, erguendo um dedo em advertência, disse: Lembre-se, ela está sob sua responsabilidade. Se você a deixar e algo acontecer, não terá mais noites de sono tranquilas. – 8 de setembro. Passei a noite toda acordado com Lucy. O opiato foi desaparecendo ao entardecer e ela acordou, naturalmente. Ela parecia uma pessoa diferente como era antes da operação. Até o seu espírito estava bom. E ela estava cheia de uma vivacidade feliz, mas eu podia ver sinais da absoluta prostração pela qual ela havia passado. Contei à senhorita Westenra que o Dr. Van Helsing tinha pedido que eu ficasse com ela. Ela quase descartou a ideia, apontando a força renovada de sua filha e o excelente ânimo dela. Eu, no entanto, fui firme e fiz os preparativos para minha longa vigília. Quando a criada a preparou para a noite, entrei, tendo jantado nesse meio tempo, e me sentei ao lado da cama. Ela não fez objeção de forma nenhuma, mas me olhava com gratidão sempre que eu a olhava nos olhos. Após um longo período, ela parecia estar adormecendo, mas com esforço parecia se recompor e afastar o sono. Isso se repetiu várias vezes, com maior esforço e com intervalos mais curtos à medida que o tempo passava. Ficou claro que ela não queria dormir, então tratei do assunto imediatamente. Você não quer dormir? Não, eu tenho medo. Medo de dormir? Por quê? É a bênção que todos nós desejamos. Ah, não se fosse como eu. Se o sono não fosse para você um presságio de terror. Um presságio de terror? O que você quer dizer com isso? Eu não sei. Eu não sei. Isso é o que é de tão terrível. Toda essa fraqueza vem para mim no sono, até que eu temo o próprio pensamento. Mas, minha querida, você pode dormir esta noite. Eu estou aqui vigiando você, e posso prometer que nada acontecerá. Eu posso confiar em você. Aproveitei a oportunidade e disse: eu prometo que, se eu perceber qualquer sinal de pesadelos, eu acordarei imediatamente. Você vai? Você realmente vai? Como você é bom para mim. Então eu vou dormir. E quase com tais palavras, ela deu um profundo suspiro de alívio e se deixou cair, adormecida. A noite toda eu vigiei ao seu lado. Ela não se mexeu, mas dormiu profundamente, tranquilamente, com um sono reparador, restaurador de saúde. Seus lábios estavam ligeiramente entreabertos e seu peito subia e descia com regularidade de um pêndulo. Havia um sorriso em seu rosto, e era evidente que nenhum pesadelo havia vindo perturbar sua paz de espírito. Pela manhã cedo, a criada chegou e eu a deixei aos seus cuidados, e voltei para casa, pois estava ansioso por várias coisas. Enviei uma mensagem curta para Van Helsing e Arthur, contando sobre o excelente resultado da operação. O meu próprio trabalho, com seus múltiplos atrasos, tomou o dia todo para eu conseguir colocar em dia. Já estava escuro quando pude perguntar sobre o meu paciente fisiofágico. O relatório era bom. Ele havia ficado bem quieto nas últimas 24 horas. Um telegrama chegou de Van Helsing, de Amsterdã, enquanto eu jantava, sugerindo que eu fosse para Hillingham naquela noite, pois poderia ser bom estar por perto, e dizendo que ele estava saindo no correio noturno e se juntaria a mim logo pela manhã. 9 de setembro. Estava bastante cansado e exausto quando cheguei a Hillingham. Durante 2 noites mal havia fechado os olhos e meu cérebro começava a sentir aquela dormência que marca a exaustão cerebral. Lucy estava levantada e de bom humor. Quando apertou minha mão, olhou bem no meu rosto e disse: Não vai ficar acordado esta noite. Você está exausto. Eu já estou completamente bem de novo. De fato, estou. E se alguém vai ficar acordado, sou eu que vou ficar com você. Eu não discuti o ponto, mas fui jantar. Lucy veio comigo e, animado pela sua presença encantadora, fez uma excelente refeição e tomei um par de copos do mais que excelente vinho do Porto. Então,
Lucy me levou para o andar de cima e me mostrou um quarto ao lado do seu, onde uma lareira aconchegante estava acesa. Agora, Ela disse. você vai ficar aqui. Vou deixar esta porta aberta e a minha também. Você pode deitar no sofá, pois sei que nada faria com que qualquer um de vocês médicos fosse para a cama enquanto houver um paciente a ser vigiado. Se eu precisar de algo, vou chamar, e você pode vir imediatamente. Então, após ela renovar a promessa de me chamar caso precisasse de algo, me deitei no sofá e esqueci de tudo. Diário de Lucy Westenra, 9 de setembro. Eu me sinto tão feliz esta noite. Estive tão miseravelmente fraca que ser capaz de pensar e me mover é como sentir o sol depois de um longo período de vento cortante sob um céu de aço. De alguma forma, Arthur se sente muito, muito próximo de mim. Sinto a sua presença aquecendo ao meu redor. Suponho que seja porque a doença e a fraqueza são coisas egoístas e viram nossos olhos interiores e nossa simpatia para nós mesmos, enquanto a saúde e a força dão liberdade ao amor, e nos pensamentos e sentimentos ele pode vagar para onde quiser. Eu sei onde estão meus pensamentos. Se Arthur soubesse... Meu querido, suas orelhas devem estar formigando enquanto você dorme, assim como as minhas formigam enquanto eu estou acordada. Ah, o descanso abençoado da noite passada. Como eu dormi com aquele querido e bom Dr. Seward me vigiando. E esta noite eu não temerei dormir, já que ele está perto e ao alcance. Agradeço a todos por serem tão bons comigo. Graças a Deus. Boa noite, Arthur. 10 de setembro. Eu senti a mão do professor sobre a minha cabeça e acordei de repente, em um instante. Essa é uma das coisas que aprendemos em um asilo, pelo menos. Como está a nossa paciente? Bem, quando a deixei... Ou melhor, quando ela me deixou... Respondi. Venha, vamos vê-la. Disse ele. E juntos entramos no quarto. A persiana estava abaixada e fui levantá-la gentilmente, enquanto Van Helsing avançava com seu passo suave, felino, em direção à cama. Ao levantar a persiana e a luz da manhã inundar o quarto, ouvi o professor soltar um chiado de inspiração e, conhecendo-o, um medo mortal percorreu minha espinha. Ao passar por seu ombro curvado, vi sua exclamação de horror. Gott in Himmel! Eu não precisava de mais confirmação além do seu rosto angustiado. Ele ergueu a mão e apontou para a cama, e seu rosto de ferro estava pálido como a neve. Minhas pernas começaram a tremer. Lá, sobre a cama, aparentemente em um desmaio, jazia Lucy, mais horrível, pálida e cadavérica do que nunca. Até os lábios estavam brancos e as gengivas pareciam ter recuado, revelando os dentes nus, como acontece em certos estágios de uma longa enfermidade. Van Helsing ergueu seu punho em um gesto de raiva, mas o instinto de sua vida e os longos anos de hábito o detiveram, e ele o abaixou novamente com tristeza. Rápido! Disse ele. Traga o conhaque! Corri até a sala de jantar e voltei com o decanter. Molhamos os pobres lábios brancos com ele, esfregamos a palma das mãos e os pulsos. Ele sentiu seu coração e, após alguns momentos de angustiosa espera, disse: Não é tarde demais. Ainda bate, embora fracamente. Todo o nosso trabalho foi desfeito. Devemos começar de novo. Arthur não está aqui, então preciso recorrer a você, meu velho amigo John. Enquanto falava, começou a produzir os instrumentos para a transfusão. Eu já havia tirado meu casaco e arregaçado minha manga. Não havia possibilidade de um anestésico no momento e tampouco era necessário. E assim, com o menor atraso possível, iniciamos a operação. Naquele tempo, que não pareceu curto, percebi que drenar o sangue de alguém, quanto mais voluntariamente se dá, é um terrível esgotamento. Van Helsing me lançou um olhar de advertência. Não se esforce, disse ele. Mas temo que, com força renovada, ela possa acordar naquela condição na qual esteve há alguns dias, mais perigosa. Mas tomarei precauções. Farei uma injeção hipodérmica de morfina. O efeito sobre Lucy não demorou a aparecer. O rubor tênue parecia se espalhar lentamente pelo seu rosto pálido. Era um rubor que parecia mais uma sugestão de sangue do que sangue real. A cor voltou suavemente às faces e lábios pálidos. Parecia, por nossa experiência, que a corrente da vida fluía lentamente para as veias da pobre menina. O professor examinou a situação cuidadosamente.
Isso será suficiente. Disse ele. Já? Protestei. Você tem um grande conhecimento desta arte. Ao que ele sorriu com um leve sorriso e respondeu. Ele é seu prometido, seu noiva. Você trabalhou muito, fez muito por ela e por outros. Agora basta. Quando encerramos a operação, o professor atendeu Lucy enquanto eu aplicava uma leve pressão na minha própria incisão. Deitei-me enquanto esperava ele cuidar de mim, pois me sentia fraco e tonto. Eu me sentia um pouco enjoado. Depois de um tempo, ele enfaixou meu ferimento e me mandou descer para tomar um copo de vinho. Quando eu estava saindo do quarto, ele veio atrás de mim e sussurrou baixinho. Atenção, nada deve ser dito sobre isso. Se seu jovem amante aparecer de repente, como antes sem aviso, isso assustaria e o deixaria com ciúmes também. Isso não deve acontecer. Entendido? Quando voltei, ele me olhou atentamente e disse: Você não está muito mal. Vá para seu quarto, deite-se no sofá e descanse um pouco. Depois tome um café da manhã reforçada e venha me ver. Segui suas ordens, pois sabia como eram corretas e sábias. Eu havia feito minha parte e agora meu primeiro dever era me manter forte. Eu me sentia muito fraco e, na fraqueza, perdi um pouco da admiração pelo que havia acontecido. Adormeci no sofá, porém, ao acordar, continuava me perguntando repetidamente como Lucy poderia ter sofrido tal retrocesso. Como poderia ter perdido tanto sangue sem sinal de onde ele havia ido? Acho que continuei com essa dúvida em meus sonhos, pois, acordado ou dormindo, meus pensamentos sempre voltavam para as pequenas perfurações em sua garganta e a aparência cansada e exaurida dos olhos. Tão pequenos, mas tão expressivos. Lucy dormiu bem durante o dia, e quando acordou, estava relativamente forte e bem, embora não tanto quanto no dia anterior. Quando Van Helsing a examinou, saiu para uma caminhada, deixando-me encarregado com ordens estritas de não deixá-la sozinha nem por um momento. Eu podia ouvi-lo no corredor, pedindo ao criado para ir até o telégrafo mais próximo. Lucy conversou alegremente comigo e parecia inconsciente de tudo o que havia acontecido. Tentei mantê-la entretida. Quando sua mãe veio até nós, ela não pareceu notar nenhuma mudança em sua filha, mas disse grata. Fizemos tanto por ela, Dr. Seward, por todos que amamos, mas você realmente precisa se cuidar um pouco agora. Você tem se esforçado demais. Quer que eu escreva para alguém vir cuidar de você um pouco? Veja o que está fazendo com você. Enquanto sua mãe falava, Lucy corou profundamente, embora tenha sido apenas por um momento, pois sua fraqueza não podia suportar tal emoção por muito tempo. A reação veio em uma palidez ainda mais forte quando ela se virou para mim com olhos suplicantes. Sorri e assenti, e toquei meu dedo em meus lábios em sinal de silêncio. Ela suspirou e recostou a cabeça nos travesseiros. Van Helsing voltou em 1 hora e me disse: Agora vá para casa, coma bem e beba o suficiente. Faça-se forte. Fico aqui esta noite e ficarei um pouco com ela sozinha. Você e eu devemos entender o caso e devemos garantir que ninguém mais saiba. Tenho razões para isso. Não me pergunte quais são. Você não entenderia. Não tente pensar no mais provável. Boa noite. À noite, as criadas vieram até mim e perguntaram se eu ou uma delas não deveríamos ficar com a senhorita Lucy. Imploraram para que eu as deixasse, mas quando eu disse que eram ordens de Van Helsing, que nem elas nem eu deveríamos ficar de vigia, elas me imploraram piedosamente para interceder com o cavalheiro estrangeiro. Fiquei muito comovido com a bondade delas. Talvez seja porque estou fraco no momento e talvez porque foi por causa de Lucy que essa devoção se manifestou, pois inúmeras vezes já vi exemplos semelhantes da bondade feminina. Voltei a tempo para um jantar tardio. Fiz minhas rondas, tudo em ordem, e escrevi isso enquanto esperava o sono. Ele está chegando. 11 de setembro. Essa tarde fui até Hillingham. Encontrei Van Helsing de ótimo humor e Lucy muito melhor. Pouco depois da minha chegada, um grande pacote vindo do exterior chegou para o professor. Ele o abriu com grande solenidade, claramente intencional, e revelou um grande feixe de flores brancas. Estas são para você, senhorita Lucy. Ele disse. Para mim? Ah, Dr. Van Helsing. Sim, minha querida, mas não para brincar com elas. São remédios. Lucy fez uma careta.
Não, mas não são para tomar em infusão, nem de forma nauseante. Então não torça esse nariz tão encantador. Ou terei que apontar ao meu amigo Arthur os sofrimentos que ele poderá enfrentar ao ver tamanha beleza distorcida. Minha bela senhorita, isso faz o nariz tão bonito voltar ao normal de novo. Isso é medicinal, mas você não sabe como. Vou colocá-las na sua janela, fazer uma linda guirlanda e pendurá-la ao redor de seu pescoço para que você durma bem. Oh, sim, elas, como a flor de lótus, fazem seus problemas serem esquecidas. Tem o aroma das águas do leste e daquela fonte da juventude que os conquistadores procuraram na Flórida e encontraram tarde demais. Enquanto ele falava, Lúcia examinava as flores e as cheirava. Então, ela as jogou de lado, dizendo meio rindo e meio enojada: Professor, acredito que você está apenas brincando comigo. Essas flores são apenas alho comum. Para minha surpresa, Van Helsing se levantou e disse com toda a sua severidade, com a mandíbula cerrada e as sobrancelhas espessas se unindo: Nada de brincadeiras comigo. Eu nunca faço piadas. Há um propósito sério em tudo que faço. E eu aviso, para que não confie em mim apenas por minha causa, mas pelo bem dos outros, senão pelo seu próprio. Então, suavizando o tom ao ver Lúcia assustada, ele disse mais gentilmente: Oh, minha pequena senhorita, minha querida, não tenha medo de mim. Eu só faço isso por seu bem. Mas há muito mais nisso do que um simples cheiro de flor comum. Veja, eu coloco ao seu redor esta guirlanda de alho para você usar. Mas silêncio, eu me torno tolo para aqueles que fazem perguntas inquisitivas. Silêncio, pois não há como dizer a outros que fazem objeção por mera ignorância. E a obediência sem questionamento é parte da ciência para aqueles que desejam aprender. Meu objetivo é trazer-lhe força em um longo futuro entre aqueles que esperam por você. Agora, sente-se um pouco. Venha comigo, amigo John. E você me ajudará a enfeitar o quarto com minha erva mágica, que vem diretamente de Harlem, onde meu amigo Vanderpool aguarda em suas estufas o ano inteiro. Tive que enviar um telegrama ontem, ou ela não estaria aqui agora. As ações do professor certamente eram estranhas e não constavam de nenhuma farmacopeia de que já tivesse ouvido falar. Primeiro, ele fechou bem as janelas e as travou com segurança. Depois, pegando o punhado das flores, esfregou-as em todas as vidraças, para garantir que cada brisa que entrasse no quarto estivesse impregnada com o cheiro do alho. Em seguida, com um pequeno feixe de alho, ele esfregou toda a moldura da porta, acima, abaixo e em cada lado, e fez o mesmo ao redor da lareira. Tudo isso parecia grotesco para mim, e logo disse: Bem, professor, sei que você sempre tem um motivo para o que faz, mas isso realmente me intriga. Se não tivéssemos tanta confiança em você, diríamos que está lançando algum feitiço para afastar um mau espírito. Talvez eu esteja. Respondeu ele calmamente, enquanto começava a trançar a guirlanda que Lucy usaria ao redor do pescoço. Quando Lucy terminou seus preparativos para a noite e já estava na cama, ele mesmo veio e fixou a guirlanda de alho ao redor do pescoço dela. Suas últimas palavras para ela foram: Tome cuidado para não mexer nela. E mesmo que o quarto pareça abafado, não abra a janela nem a porta esta noite. Eu prometo. E lhe agradeço 1000 vezes por sua bondade. Que bênção ter amigos como vocês. Ao sairmos, ouvi uma mosca zunindo pelo quarto, onde esperava. Van Helsing disse: Esta noite posso dormir em paz, e o sono que quero, 2 noites de viagem, muita leitura durante o dia e grande ansiedade a seguir, tudo isso me cansou. E uma noite sem interrupções será bem-vinda. Amanhã de manhã cedo você me chama, pois devemos continuar com nossos pequenos mistérios, tanto mais fortes pelo feitiço que lancei. Ele parecia tão confiante que eu,
lembrando-me da minha própria confiança nas suas decisões e dos resultados tão belos, me senti mais forte. Deve ter sido minha fraqueza que me fez querer chorar ao lhe dizer boa noite, mas senti isso ainda mais como lágrimas não derramadas. Drácula, capítulo 11. Diário de Lucio Stenron, 12 de setembro. Como todos são bons para mim. Eu simplesmente adoro o querido Dr. Van Helsing. Me pergunto por que ele estava tão preocupado com essas flores. Ele realmente me assustou de tão intenso que estava. E, no entanto, ele deve estar certo, pois já sinto conforto com elas. De alguma forma, não temo ficar sozinha esta noite e posso dormir sem medo. Não me incomodarei com nenhum bater de asas do lado de fora da janela. Ah, a terrível luta que tenho travado contra o sono tantas vezes ultimamente. A dor da insônia ou a dor do medo de dormir, com os horrores desconhecidos que me aguardam. Quão abençoadas são algumas pessoas cujas vidas não têm medos, nem receios. Para quem o sono é uma bênção que vem todas as noites e traz apenas doces sonhos. Bem, aqui estou eu esta noite, esperando pelo sono e deitada como Ofélia na peça, com grinaldas virginais e flores de donzela. Eu nunca gostei de alho antes, mas esta noite é encantador. A paz no seu cheiro. Já sinto o sono chegando. Boa noite a todos. Diário do Dr. Seward, 13 de setembro. Passei pelo Berkeley e encontrei Van Helsing, como sempre, pontual. A carruagem solicitada no hotel já estava esperando. O professor pegou sua mala, que agora sempre traz consigo. Que tudo seja registrado exatamente. Van Helsing e eu chegamos a Hillingham às 8 horas. A manhã estava linda. O sol brilhante e toda a sensação fresca do início do outono pareciam marcar a conclusão do trabalho anual da natureza. As folhas estavam mudando para todos os tipos de cores bonitas, mas ainda não haviam começado a cair das árvores. Ao entrarmos, encontramos a senhorita Westenra saindo da sala de café da manhã. Ela sempre acorda cedo. Ela nos cumprimentou com cautela e disse: Vocês ficarão felizes em saber que Lucy está bem melhor. A querida criança ainda está dormindo. Olhei para dentro do quarto e a vi, mas não entrei para não perturbá-la. O professor sorriu e parecia bastante jubilante. Ele esfregou as mãos e disse: Ah, eu pensei que havia diagnosticado corretamente o caso. Meu tratamento está funcionando. Ao que ela respondeu: O senhor não deve levar todo o crédito para si, doutor. O estado de Lucy nesta manhã também se deve, em parte, a mim. Como assim, senhor? Perguntou o professor. Bem, eu estava preocupada com a querida criança durante a noite e fui até o quarto dela. Ela estava dormindo profundamente, tão profundamente que nem percebeu minha chegada. Mas o quarto estava terrivelmente abafado. Havia muitas dessas flores horríveis de cheiro forte por toda a parte. E ela até tinha um ramalhete delas ao redor do pescoço. Tive medo de que o cheiro intenso fosse demais para a pobre menina, nesse atual estado de fraqueza. Então, tirei todas e abri um pouco a janela para deixar entrar um pouco de ar fresco. Tenho certeza de que vocês ficarão satisfeitos com ela. Ela se afastou para o seu boudoir, onde costumava tomar café da manhã cedo. Enquanto falava, observei o rosto do professor e vi que ficou cinza pálido. Ele conseguiu manter o autocontrole enquanto a pobre senhora estava presente, pois sabia do seu estado e de como um choque poderia ser prejudicial. Ele até sorriu para ela ao segurar a porta aberta para que passasse para o seu quarto. Mas no instante em que ela desapareceu, ele me puxou repentinamente e com força para a sala de jantar e fechou a porta. Então, pela primeira vez na minha vida, vi Van Helsing desmoronar. Ele ergueu as mãos sobre a cabeça em um gesto de desespero silencioso e, em seguida, bateu as palmas das mãos juntas de forma impotente. Por fim, sentou-se em uma cadeira e, colocando as mãos sobre o rosto, começou a soluçar, com soluços secos e altos que pareciam vir das profundezas do seu coração dilacerado. Depois, levantou os braços novamente, como se apelasse para todo o universo. Gott, 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 disse ele.
O que foi que fizemos? O que esta pobre criatura fez para que estejamos tão atormentados? Ainda há um destino entre nós, enviado do mundo pagão de outrora, que determina que as coisas devem ser assim e de tal maneira? Esta pobre mãe, sem saber de nada e pensando estar fazendo o melhor, faz algo que condena o corpo e a alma de sua filha. E não podemos contar a ela, nem mesmo adverti-la, ou ela morrerá, e então ambas morrerão. Oh, como estamos sitiados! Como todos os poderes dos demônios estão contra nós! De repente, ele saltou para os pés. Venha! Disse ele. Precisamos ver e agir. Demônios ou não, ou todos os demônios de uma vez, não importa. Lutamos contra ele do mesmo jeito. Ele foi até a porta do hall para pegar sua bolsa e juntos subimos para o quarto de Lucy. Mais uma vez, puxei a cortina para cima, enquanto Van Helsing se aproximava da cama. Dessa vez, ele não se assustou ao ver o rosto pálido e seroso da pobre menina, o mesmo de antes. Ele tinha um olhar de tristeza severa e infinita piedade. Como eu esperava, murmurou ele, com aquele seu sibilo característico de inspiração, que significava tanto. Sem dizer uma palavra, ele trancou a porta e começou a dispor sobre a pequena mesa os instrumentos para mais uma transfusão de sangue. Eu já havia reconhecido a necessidade disso há tempos e começado a tirar meu casaco, mas ele me impediu com um gesto de advertência. Não, disse ele. Hoje você deve operar. Eu fornecerei o sangue. Você já está enfraquecida. Enquanto falava, tirou o próprio casaco e arregaçou as mangas da camisa. Novamente a operação, novamente o narcótico, novamente um leve retorno de cor às faces pálidas e a respiração regular de um sono saudável. Dessa vez, observei enquanto Van Helsing se recuperava e descansava. Pouco depois, ele aproveitou a oportunidade para dizer à senhorita Westenra que ela não devia remover nada do quarto de Lucy sem consultá-lo, pois as flores tinham valor medicinal e que respirar seu aroma fazia parte do tratamento. Depois, assumiu os cuidados do caso por completo, dizendo que vigiaria naquela noite e na seguinte, e que me avisaria quando eu deveria voltar. Depois de mais de uma hora, Lucy acordou de seu sono revigorada e radiante, aparentemente sem grandes sequelas do terrível sofrimento pelo qual passou. O que tudo isso significa? Começo a me perguntar se minha longa vida entre os insanos está começando a afetar minha própria sanidade. O Diário de Lucy Westenra, 17 de setembro. 4 dias e noites de paz. Estou ficando tão forte novamente que mal me reconheço. É como se tivesse passado por um pesadelo longo e tivesse acabado de acordar para ver o belo sol e sentir o ar fresco da manhã ao meu redor. Tenho uma vaga lembrança de longos e ansiosos períodos de espera e medo. Escuridão na qual nem mesmo a dor da esperança fazia o sofrimento presente mais pungente, e então longos períodos de esquecimento. E a ascensão de volta à vida como um mergulhador subindo através de uma grande pressão de água. Desde que, no entanto, o Dr. Van Helsing esteve comigo, todos esses maus sonhos parecem ter desaparecido. Os ruídos e os medos que me assombravam gradualmente se afastaram. Os ruídos que costumavam me assustar de tal maneira, o bater contra as janelas, as vozes distantes que pareciam tão próximas de mim, os sons ásperos que vinham de não sei onde e me ordenavam fazer não sei o que, todos cessaram. Agora eu vou para a cama sem nenhum medo de dormir. Não tento nem mesmo ficar acordada. Fiquei bastante fã do alho. E uma caixa cheia chega para mim todos os dias de Harlem. Esta noite, o Dr. Van Helsing vai embora, pois precisa passar um dia em Amsterdã. Mas não preciso ser vigiada. Estou bem o suficiente para ficar sozinha. Graças a Deus, pelo bem de minha mãe, do querido Arthur e por todos os nossos amigos que foram tão gentis, não sentirei nem mesmo a mudança, pois na noite passada o Dr. Van Helsing dormiu na cadeira por grande parte do tempo. Eu o encontrei dormindo 2 vezes quando acordei, mas não tive medo de dormir novamente, embora os galhos ou morcegos ou algo assim batessem quase com raiva contra os vidros da janela. The Pall Mall Gazette, 18 de setembro. O lobo fugitivo.
Aventura perigosa do nosso entrevistador. Entrevista com o guardião do Jardim Zoológico. Após muitas perguntas e quase tantas recusas, e sempre utilizando as palavras Pall Mall Gazette como uma espécie de amuleto, consegui encontrar o guardião da seção do Jardim Zoológico onde fica o setor dos lobos. Thomas Builder mora em uma das casinhas no cercado atrás do prédio dos elefantes e estava se sentando para o chá quando o encontrei. Thomas e sua esposa são um casal hospitaleiro, já de idade e sem filhos, e se a amostra de hospitalidade que recebi for de um tipo médio, suas vidas devem ser bem confortáveis. O guardião não quis falar sobre o que ele chamou de assuntos profissionais, até que o jantar estivesse pronto e todos estivéssemos satisfeitos. Então, quando a mesa foi limpa e ele acendeu seu cachimbo, ele disse: Agora o senhor pode perguntar o que quiser. Mas me desculpe que eu não gosto de falar de assunto de trabalho antes de comer. Primeiro eu sirvo chá pros lobos, pros chacal e pras hienas da nossa seção. Só depois que começo a perguntar coisas pra eles. Como assim fazer perguntas para eles? Perguntei, tentando deixá-lo mais falante. Dar uma paulada na cabeça deles é um jeito, coçar as orelhas é outro. Quando os moços metidos a rico querem mostrar serviço para as moças. Agora, eu não me importo muito com a primeira, dar uma bastonada antes da comida deles. Mas eu espero eles tomar o sherry e o café, por assim dizer, antes de tentar coçar as orelhas. Veja bem. Ele acrescentou filosoficamente: Tem muita coisa na gente que não é tão diferente dos bichos lá do zoológico. Olha só você, chegando aqui me enchendo de perguntas sobre meu trabalho, e eu todo emburrado que se não fosse pelo seu maldito meio quilo já tinha mandado você pastar antes mesmo de responder. Nem quando você me perguntou, todo cheio de graça, eu ia querer que você fosse falar com o superintendente para ver se ele deixava você me perguntar as coisas. Agora, sem ofensa, eu cheguei a mandar você pro inferno? Sim, mandou. E quando você disse que ia me denunciar por falar palavrão? Aquilo foi que nem levar uma paulada na cabeça. Mas o meio quilo ajeitou tudo, né? Eu não ia brigar. Então fiz que nem os lobos, os leão, os tigres. Esperei a comida e fiquei quieto. Mas pelo amor de Deus, agora que a véia já enfiou um pedaço de bolo de chá dela em mim, me lavou com aquele bule velho e eu já acendi meu cachimbo, pode coçar minhas orelhas até o fim que não sai nem um rosnado de mim. Pode continuar com as perguntas. Eu já sei onde você quer chegar. Naquele lobo fujão, né? Exatamente. Quero que você me dê sua visão sobre isso. Apenas me conte como aconteceu. E quando eu souber os fatos, vou pedir para você me dizer o que considera ser a causa disso. E como acha que toda a situação vai terminar? Tá certo, senhor. Aqui tá a história toda. Aquele lobo que a gente chamava de Berserker era um dos 3 lobos cinzas que vieram da Noruega pro Jam Rex. Compramos ele de lá faz uns 4 anos. Era um bicho bom, bem comportado, nunca deu trabalho. Agora eu vou te falar, fiquei mais surpreso dele querer fugir que qualquer outro bicho daqui. Mas, bem, não dá pra confiar em lobo mais do que em mulher, né? Não ligue pra ele, senhor. Interrompeu a senhora Tom com uma risadinha animada. Ele ficou tanto tempo cuidando dos animais que se não parece um lobo velho, ele mesmo. Mas não tem maldade nele. Bom, senhor, foi lá pras 2 horas depois da comida de ontem que eu ouvi a primeira barulheira. Eu tava ajeitando uma cama na casa dos macacos pra um puma novo que tava adoentado. Mas assim que eu ouvi os latidos e uivo, corri pra ver o que tava pegando. E tava lá o Berserker se esgoelando que nem doido nas grades. Parecia que queria sair na marra. Não tinha muita gente por perto aquele dia. Só um sujeito ali por perto. Um homem alto e magro, com o nariz curvado e uma barba pontuda, com os fiapos brancos misturados nela. O olhar dele era duro, frio e os olhos meio avermelhados. Sei lá, tive uma implicância com ele logo de cara. Parecia que era ele que estava atiçando os bichos.
tava usando umas luvas de pele de cabra branca e apontou pros bichos. Aí disse pra mim: Guardião, esses lobos parecem agitados com alguma coisa. Talvez seja você, disse eu, que eu não fui com a cara dele. Mas em vez de ficar bravo, que era o que eu esperava, o sujeito só deu um sorriso. Um sorriso meio abusado, com a boca cheia de dente branco e afiado. Oh, não, eles não gostariam de mim. Ele disse. Ah, gostariam sim, eu disse imitando ele. Eles sempre gostam de 1 ou 2 ossos para limpar os dentes na hora do chá. E você é um saco cheio deles. Foi um troço estranho, mas assim que os bichos viram nós dois conversando, se aquietaram e quando fui até o Bersker, ele deixou eu coçar as orelhas dele, igualzinho a Evel. E não é que o sujeito veio também? E pelo visto ele não meteu a mão e coçou a orelha do lobo velho também? Cuidado aí, eu disse. Bersker é ligeiro. Não se preocupe. Ele disse. Estou acostumado com eles. Você trabalha com isso também? Perguntei, já tirando o chapéu. Porque um homem que mexe com o lobo, que tem trato com ele, sempre é um bom amigo dos guardião. Não. Ele disse. Não exatamente no negócio, mas eu já fiz vários deles de animais de estimação. E com isso, ele levanta o chapéu, mais educado que um nobre, e vai embora. O Bersker ficou só de olho nele até sumir de vista. E depois foi se deitar num canto e não saiu de lá a noite toda. Bom, aí chega a noite passada. Assim que a lua subiu, os lobos tudo começaram a uivar. Mas não tinha nada pra eles uivar. Não tinha ninguém por perto. Só alguém que parecia estar chamando um cachorro lá pra trás do jardim, na estrada do parque. Saiu 1 ou 2 vezes pra ver se estava tudo certo e tava. E aí o uivo parou. Aí um pouco antes da meia-noite, dei só uma última conferida antes de deitar e, pelo amor de Deus, quando cheguei na frente da cela do Bersker, as grades estavam tudo quebrada e torcida e a cela vazia. E isso é tudo que eu sei com certeza. E alguém mais viu algo? Um dos nossos jardineiros tá voltando pra casa aquela hora, depois de um harmônio, quando disse que viu um cachorrão cinza saindo dos matos lá no jardim. Pelo menos foi o que ele falou, mas eu não dou muito crédito pra isso não. Porque, veja bem, se ele viu mesmo, por que não falou nada pra mulher quando chegou em casa? Só depois que todo mundo já sabia que o lobo tinha fugido e nós passamos a noite toda revirando o parque atrás do Bersker, é que ele lembrou que tinha visto alguma coisa. Pra mim, esse tal de harmônio subiu foi pra cabeça dele. Agora, Sr. Builder, você consegue explicar de alguma forma a fuga do lobo? Bom, senhor, disse ele com um tipo de modéstia suspeita. Acho que posso, mas não sei se você vai ficar satisfeito com a minha teoria. Certamente ficarei. Se um homem como o senhor, que conhece os animais pela experiência, não consegue arriscar um bom palpite, quem mais iria tentar? Bom, então, senhor, eu explico assim. Pra mim, o lobo fugiu simplesmente porque queria sair. Pela maneira animada que tanto Thomas quanto sua esposa riram da piada, pude ver que ela já tinha sido contada antes, e que toda a explicação era simplesmente uma pegadinha elaborada. Não conseguia competir com a brincadeira do digno Thomas, mas pensei que sabia uma maneira mais certa de chegar a seu coração. Então eu disse: agora, Sr. Builder, considere aquele primeiro meio sóvero que já pagou. E esse irmão dele está esperando para ser reivindicado quando o senhor me contar o que acha que vai acontecer. Muito bem, senhor, disse ele de maneira rápida. Você vai me desculpar, sei disso, por estar tirando uma casquinha, mas a véia aqui me deu uma piscada e isso já foi o bastante para me dizer que era para eu continuar. Bom, essa é nova, disse a senhora. Minha opinião é essa.
aquele lobo tá escondido em algum canto. O jardineiro, aquele que não lembrava de nada, disse que viu ele correndo pro norte mais rápido que um cavalo. Mas eu não acredito nisso não, porque... Veja bem, senhor, lobo não galopa mais que cachorro. Eles não são feitos pra isso. Lobo é bicho bom pra história de livro. E imagino que quando estão em bando também. E quando estão atrás de alguma coisa que tem mais medo que eles, aí sim fazem um barulhão e destroçam o que tiver pela frente. Mas Deus me livre, na vida real o lobo é bicho arisco, rasteiro. Não tem nem metade da inteligência ou da coragem de um bom cachorro. E briga? Cachorro tem muito mais peito que um lobo. Esse aqui então, que foi criado no cativeiro, não tá acostumado nem a brigar, nem a caçar comida sozinho. Deve estar escondido em algum canto lá no parque, tremendo que nem vara verde. E se ele tá pensando em alguma coisa agora, é onde que vai arrumar o café da manhã. Ou, quem sabe, se meteu num porão e foi parar numa despensa de carvão. Minha nossa, não vai ser nada engraçado quando alguma cozinheira abrir a porta e der de cara com aqueles olhos verdes brilhando no escuro. Se ele não achar comida fácil, vai sair procurando. E quem sabe não acaba esbarrando num açougue pelo caminho. Agora, se não der sorte de topar com a babaca e resolver largar o carrinho do bebê pra ir bater papo com um soldado, bem, eu não ia me espantar se o censo anotasse um bebê a menos. E isso é tudo. Eu estava entregando a ele o meio sóbrio quando algo apareceu batendo contra a janela. O rosto de Mr. Builder se alongou de surpresa. Deus me livre, disse ele. Mas não é que é o velho Bersker voltando por conta própria? Ele foi até a porta e a abriu. Um procedimento completamente desnecessário, ao meu ver. Sempre achei que um animal selvagem nunca parece tão bem quanto quando há algum obstáculo de durabilidade evidente entre nós. Uma experiência pessoal apenas intensificou e não diminuiu essa ideia. No entanto, como se diz, não há nada como o hábito. Pois nem Builder nem sua esposa pensaram mais do lobo do que eu pensaria de um cachorro. O próprio animal estava tão tranquilo e comportado quanto aquele pai de todos os lobos de história, o antigo amigo da Chapeuzinho Vermelho, enquanto ela transferia sua confiança disfarçada. A cena toda era uma mistura indescritível de comédia e patetismo. O lobo perverso, que por meio-dia havia paralisado Londres e feito todas as crianças da cidade tremerem em seus sapatos, estava lá, com um tipo de atitude arrependida, e foi recebido e acariciado como um filho pródigo vulpino. O velho Builder o examinou por completo com a mais carinhosa solicitude, e quando terminou com o seu penitente, disse: Olha só, não falei que o coitado ia se meter em encrenca? Não disse o tempo todo? Olha a cabeça dele, toda cortada, cheia de vidro quebrado. Deve ter se arrebentado no muro. É uma vergonha esse povo deixar os muros tudo cheio de garrafa quebrada por cima. Tá aí o resultado. Vamos lá, Bersker. Ele pegou o lobo e o trancou em uma jaula, com um pedaço de carne que, pelo menos em quantidade, atendia às condições elementares do bezerro gordo, e foi embora para relatar o ocorrido. Eu também fui embora para relatar a única informação exclusiva que foi dada hoje sobre a estranha escapada no zoológico. Diário do Dr. Seward, 17 de setembro. Após o jantar, estava no meu escritório atualizando meus registros que, devido à pressão de outros afazeres e às muitas visitas a Lucy, estavam lamentavelmente atrasados. De repente, a porta foi escancarada e um paciente irrompeu no cômodo, com o rosto distorcido de paixão. Fiquei atônito, pois algo como um paciente entrar por conta própria no escritório do superintendente é praticamente inédito. Sem hesitar, ele veio direto em minha direção. Segurava uma faca de jantar na mão e, ao perceber o perigo, tentei manter a mesa entre nós. No entanto, ele foi rápido e forte demais para mim. Antes que eu conseguisse me equilibrar, já havia desferido um golpe, cortando seriamente meu pulso esquerdo. Antes que pudesse atacar novamente, consegui atingi-lo com meu braço direito, e ele caiu de costas no chão. Meu pulso sangrava bastante, formando uma pequena poça no carpete. Vi que ele não tentaria mais nada e me ocupei em enfaixar o ferimento, sem tirar os olhos dele. Quando os atendentes chegaram e nos voltamos para o paciente, sua atitude me enojou profundamente.
Ele estava deitado de bruços no chão, lambendo o sangue que havia pingado do meu pulso ferido, como um cão. Foi facilmente contido e, para minha surpresa, segui os atendentes com total tranquilidade, repetindo sem parar. O sangue é a vida. O sangue é vida. O sangue é a vida. O sangue é a vida. Não posso me dar ao luxo de perder mais sangue neste momento. Já perdi demais ultimamente para meu próprio bem físico. Além disso, a prolongada tensão da doença de Lucy e suas terríveis fases está me consumindo. Estou exausto e sobrecarregado. Preciso de descanso, descanso, descanso. Felizmente, Van Helsing não me chamou, então não precisarei abrir mão do meu sono esta noite. Hoje, realmente, eu não poderia ficar sem ele. Telegrama Van Helsing, Antuérpia para Seward, Carfax. Enviado para Carfax, Sussex, pois o condado não foi especificado. Entregue com um atraso de 22 horas. 17 de setembro. Não deixe de estar em Hillingham esta noite. Se não puder vigiar o tempo todo, visite frequentemente e verifique se as flores estão em seus devidos lugares. É muito importante. Não falhe. Estarei com você assim que possível após minha chegada. Diário do Dr. Seward, 18 de setembro. Acabo de partir para pegar o trem para Londres. A chegada do telegrama de Van Helsing me encheu de desespero. Uma noite inteira perdida, e sei, por amarga experiência, o que pode acontecer em uma única noite. É claro que existe a possibilidade de que tudo esteja bem, mas o que pode ter acontecido? Certamente há alguma terrível desgraça pairando sobre nós, pois todos os possíveis contratempos parecem nos impedir em tudo o que tentamos fazer. Levarei este cilindro comigo e então poderei completar minha entrada no fonógrafo de Lucy. Memorando deixado por Lucy Westenra, 17 de setembro, noite. Escrevo isso e deixo aqui para que possa ser encontrado, para que ninguém, de forma alguma, venha a ter problemas por minha causa. Este é um registro exato do que aconteceu esta noite. Sinto que estou morrendo de fraqueza e mal tenho forças para escrever, mas isso precisa ser feito, mesmo que eu morra tentando. Fui para a cama como de costume, certificando-me de que as flores estavam colocadas. O Dr. Van Helsing instruiu, e logo adormeci. Acordei com o barulho das batidas na janela, o mesmo que começou depois daquele episódio de sonambulismo no penhasco em Whitby, quando Mina me salvou, e que agora já conheço tão bem. Não senti medo, mas desejei que o Dr. Seward estivesse no quarto ao lado, como o Dr. Van Helsing disse que estaria, para que eu pudesse chamá-lo. Tentei voltar a dormir, mas não consegui. Então veio o meu velho medo do sono, e decidi permanecer acordado. Ironicamente, o sono tentou vir justamente quando eu não o queria. Então, com medo de ficar sozinha, abri minha porta e chamei. Tem alguém aí? Não houve resposta. Tive receio de acordar minha mãe, então fechei a porta novamente. Foi então que ouvi, lá fora, entre os arbustos, um uivo semelhante ao de um cão, mas mais feroz e profundo. Fui até a janela e olhei para fora, mas não vi nada, exceto um grande morcego, que evidentemente vinha batendo suas asas contra o vidro. Voltei para a cama, determinada a não dormir. Pouco depois, a porta se abriu e minha mãe olhou para dentro. Ao ver que eu me mexia e não estava dormindo, entrou e sentou-se ao meu lado. Com uma doçura e suavidade ainda maiores do que de costume, disse-me: Fiquei preocupada com você, querida, e vim ver se estava bem. Temi que ela pegasse um resfriado sentada ali e pedi que viesse dormir comigo. Então ela deitou-se na cama ao meu lado. Não tirou o roupão, pois disse que ficaria apenas um pouco e depois voltaria para sua própria cama. Enquanto ela estava em meus braços e eu nos dela, o bater e o golpeamento voltaram à janela. Ela se assustou e ficou um pouco amedrontada, exclamando: O que é isso? Tentei acalmá-la e, por fim, consegui, e ela ficou quieta, mas eu ainda podia ouvir seu pobre e querido coração batendo terrivelmente. Depois de um tempo, ouviu-se novamente aquele uivo baixo vindo dos arbustos, e logo depois houve um estrondo na janela, e uma grande quantidade de vidro quebrado foi lançada ao chão. A cortina da janela se levantou com um vento que entrou com força,
e na abertura dos vidros quebrados apareceu a cabeça de um grande e magro lobo cinzento. Minha mãe gritou de medo e se ergueu em um sobressalto, agarrando-se desesperadamente a qualquer coisa que pudesse ajudá-lo. Entre essas coisas, ela segurou a guirlanda de flores que o Dr. Van Helsing insistira para que eu usasse no pescoço e a arrancou de mim. Por 1 ou 2 segundos, ela ficou sentada, apontando para o lobo, e um som estranho e horrível gorgolejou em sua garganta. Então, ela caiu, como se tivesse sido atingida por um raio, e sua cabeça bateu na minha testa, deixando-me tonta por um momento ou 2. O quarto e tudo ao redor parecia girar. Mantive meus olhos fixos na janela, mas o lobo recuou a cabeça, e uma miríade de pequenas partículas começou a soprar pela janela quebrada, girando e rodopiando como aquela coluna de poeira que os viajantes descrevem quando há um simo no deserto. Tentei me mover, mas parecia haver um feitiço sobre mim. E o pobre corpo da minha querida mãe, que já parecia estar ficando frio, pois seu querido coração havia parado de bater. O peso do corpo dela me imobilizava, e por um tempo não me lembrei de mais nada. O tempo não pareceu longo, mas foi terrivelmente assustador, até que recuperei a consciência. Em algum lugar próximo, um sino fúnebre tocava. Os cães em toda a vizinhança uivavam, e, no nosso jardim, aparentemente bem perto, um rouxinol cantava. Eu estava atordoada e entorpecida de dor, terror e fraqueza, mas o canto do rouxinol parecia a voz de minha falecida mãe voltando para me confortar. Os sons pareceram ter despertado as criadas também, pois pude ouvir seus pés descalços batendo no chão do lado de fora da minha porta. Chamei por elas, e quando entraram e viram o que tinha acontecido, e o que estava sobre mim na cama, elas gritaram. O vento continuava entrando pela janela quebrada, e a porta bateu com força. Elas ergueram o corpo da minha querida mãe e a colocaram na cama, cobrindo-a com um lençol, depois que me levantei. Estavam tão assustadas e nervosas que lhes ordenei que fossem até a sala de jantar e tomassem um copo de vinho cada uma. A porta se abriu por um instante e se fechou novamente. As criadas gritaram e, então, foram todas juntas para a sala de jantar. Coloquei as flores que tinha sobre o peito de minha mãe. Foi então que me lembrei do que o Dr. Van Helsing havia me dito, mas não tive coragem de remover as flores. Além disso, agora eu teria algumas das criadas para me fazer companhia. Fiquei surpresa ao perceber que elas não voltaram. Chamei por elas, mas não obtive resposta. Então fui até a sala de jantar para procurá-las. Meu coração afundou quando vi o que havia acontecido. As 4 criadas estavam caídas no chão, incapazes de se mover, respirando pesadamente. O decantador de xerez estava sobre a mesa, ainda meio cheio, mas o ar ao redor tinha um cheiro estranho e acre. Fiquei desconfiado e examinei o recipiente. Ele cheirava a láudano e, ao olhar para o aparador, encontrei o frasco que o médico de minha mãe usava para ela. O que devo fazer? O que devo fazer? Estou de volta ao quarto com minha mãe. Não posso deixá-la. Estou sozinha, exceto pelos criados adormecidos, que alguém drogou. Sozinha com os mortos. Não ouso sair, pois posso ouvir o uivo baixo do lobo através da janela quebrada. O ar parece cheio de pequenas partículas, flutuando e girando na corrente de vento que entra pela janela. E as luzes ardem azuladas e fracas. O que devo fazer? Que Deus me proteja de qualquer mal essa noite. Esconderei este papel junto ao meu peito, para que o encontrem quando vierem preparar meu corpo. Minha querida mãe se foi. É hora de eu partir também. Adeus, meu querido Arthur. Se eu não sobreviver a esta noite, que Deus o guarde, meu amado, e que Deus me ajude.